avaliam esse importante que faz. E a gente sempre passa dos limites, porque eles estão sempre corrigindo a gente, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Hoje é terça-feira, nossa assistência espiritual. Nós temos como título: amar ao próximo como a si mesmo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, a gente queria pegar Jesus de qualquer jeito, numa curva. De uma certa forma, eu tenho percebido que a gente também está fazendo isso com uma criatura aí que está trabalhando pelo Brasil. Todo mundo está querendo pegar ele na curva, não é mesmo? Então nós queríamos fazer isso com Jesus, a maior inteligência que a Terra já recebeu, o maior espírito que a Terra já recebeu, o governador do planeta. Olha, gente, o Criador deu essa possibilidade para ele pelo nível de evolução que ele se encontra. Então, quando a gente veio aqui para o planeta, ele já tinha, 7 bilhões de anos na nossa frente. Porque o planeta tem 7 bilhões de anos, não é isso? Às vezes a gente pergunta para as crianças assim: o que é mais para você? 7 bilhões ou 200 milhões? As crianças falam: 200 milhões, porque parece tanto, né? Mas por que a gente fala dos 200 milhões? 200 milhões é o tempo que os dinossauros passaram na Terra. Os dinossauros, né? Aquele tempo que a gente tomava muito cuidado, porque os bichos corriam e pegavam a gente e era difícil, tinha que se esconder, se enfiar em caverna, era um negócio terrível, né? Mas, vejam, 200 milhões, parece tanto, né? Aí falam 2.000 anos, meu Deus do céu, parece tanto também, né? Não é nada em relação a 200 milhões, não é nada em relação a 7 bilhões. E aí nós estamos querendo pegar Jesus na curva, meu Deus do céu. Apresentaram uma moeda para ele. Escuta, Senhor, é lícito pagar imposto ao César? Porque olha, isso está nas entrelinhas, não está escrito lá. Nós detestamos pagar impostos. Se vê que a gente aqui no Brasil, a gente adora, né? Porque a gente tem uma gama infinita de impostos. Então a gente adora. E quando alguém fala que vai cortar imposto, a gente combate ele, quer derrubar o cara, porque não é possível. Cortar imposto por quê? Que isso? Então, naquele tempo, eles adoravam não pagar impostos. Mas eles tinham um outro problema, muito grave também. Qual que era o problema? Jesus era um problema grave. Ele falava as coisas que as pessoas ficavam ofendidas. Sabe por quê? Porque ele falava a verdade. Olha só, a verdade ofende, né? Meu Deus, como ofende. A gente é capaz até de entrar com um processo no Superior Tribunal de Justiça porque alguém falou a verdade, meu Deus do céu. Ai, credo. Hoje nós temos uma série de recursos, mas hoje nós sabemos cada vez mais de que nós precisamos aos poucos enfrentar a verdade. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Por que nós nos comprazemos na mentira? Porque é mais confortável, é mais gostoso, é mais favorável, não é? Agora, quando se tem que mudar da mentira para a verdade, é um negócio terrível. Por que é terrível? Porque nós temos que se renovar, se modificar. E o pior de tudo isso, a gente tem que se sacrificar. Era por isso que a gente queria acabar com Jesus. Olha só, a gente queria acabar com ele por causa disso. Porque ele estava trazendo tanta coisa diferente. Olha o que ele fala: amar ao próximo. Que amar ao próximo que nada, eu tenho que explorar ele, tenho que tirar dele o que for possível. Amar nada, não estou nem aí para amar o semelhante, de jeito nenhum. Era por isso que a gente queria acabar com ele. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, de jeito nenhum, fazer para ninguém nada, egoísmo puro. Olha só, amar os inimigos, inimigo quero trucidar, quero acabar com ele. Imagine se a gente ia pensar em amar o próximo, a gente estava louco para acabar com todo mundo. Então, verdades ofendem. Mas ofendem por quê? Porque nós estamos cristalizados na mentira. Ai, meu Deus, acho que eu preciso tomar um remédio, estou ficando muito entusiasmado com isso. Nós estamos cristalizados na mentira, é isso. Aí, uma mentira, o que acontece com ela? Se torna verdade para nós. Olha só,
De tanto a gente insistir na mentira, sabe o que a gente faz? A gente cria uma verdade com uma mentira. Aí vem um camarada e fala assim: está tudo errado, seu burro. E o que a gente faz? Se revolta contra ele, né? Manda até dar facada nele. Na facada não, mandaram crucificar mesmo. Não é mesmo? Mas a gente queria pegar. Olha a nossa infantilidade. Vamos arrumar um jeito dele mesmo se condenar. Foi isso que os judeus pensaram na época. Arrumar um jeito para ele se lascar todinho sozinho. Aí falaram: nossa, mas o Senhor vem de Deus. Não vai começar assim, né? Com um elogio. Sabe aquela coisa assim? Bonita, né? Querendo pegar a pessoa direitinho, né? Elevando, tentando elevar o orgulho dele, o sentimento dele. O Senhor vem de Deus, né? O Senhor só fala a verdade. O Senhor não se importa em falar a verdade a quem quer que seja, não é mesmo? Preparando ele para uma autorresposta, sabe assim, um negócio de preparar para a autorresposta? Preparando, assim, um negócio perigoso. Vou fazer um parênteses aí. Aconteceu um negócio semelhante lá na minha casa. Tem um camarada lá de 14 anos e está recebendo os primos que são menores, tá certo? Então, os primos são menores, os primos querem andar de bicicleta, querem jogar bola, querem aproveitar, certo? Querem aproveitar. Só que o maior, então, está pensando em cuidar dos jogos dele, os problemas dele da eletrônica, e os primos querem sair, certo? Aí chegam e fala assim para os primos assim: olha assim, ó, como é que eles falam. Bom, então nós vamos descer, vamos jogar bola, vamos andar de bicicleta amanhã, não é? Nós vamos descer amanhã. Eu falei: mas você está induzindo eles à resposta? Não é amanhã não, ó. É hoje. Não é nem 2 horas da tarde, vai esperar para amanhã. Olha como que eles fazem. Olha como é que é a indução da... Eu falei: você é um camarada perigoso, hein, rapaz? Você é um camarada perigoso, porque olha como é que a gente faz. A gente induz ele para a resposta. Olha o que fazem com a gente, manipulam a gente nem percebe. A gente nem percebe que está sendo manipulado. A gente nem percebe que está trabalhando para o crime. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que você é expulso hoje daqui. Não é possível. E por que a gente está falando isso? Pensem bem, né? Outro dia, lá na mesa, surgiu uma discussão assim: qual que é o trabalho, né? Assim, que é o trabalho legal, lícito, né? E aí o besta aqui resolveu dizer o seguinte: não existe nenhum trabalho aqui na Terra que no fundo não tem alguma ação criminosa associada. Ai, meu Deus do céu, eles arrebentaram a mesa, não levantaram, arrebentaram tudo, porque ficaram revoltados. O de 14, o de 18, o de 22, o de 35. E o neto também, ele não sabia, mas ele resolveu fazer a bagunça também, o que estava acontecendo, né? Aí eu falei assim: então me dá um exemplo, ó. Eu trabalho no banco, eu ganho meu dinheiro dignamente, eu não faço crime contra ninguém. Eu falei: ah, não, você não faz não. O banco só quer o bem da humanidade, não é mesmo? Ele cobra juros bastante razoáveis, ele está tranquilo, ele não contrata pessoas que nem você, né? Que fez engenharia, fez pós-graduação, para estudar sempre uma medida em que as pessoas se sintam favorecidas. Mas como assim? Mas não sei, quanto que você paga de juros, de cheque especial, de cartão de crédito? Quanto você paga de taxa, de despesa, de não sei o quê? Quanto você paga? Quanto que o banco lucra por ano? Não é mesmo? Ele tem uma ação assim muito boa para as pessoas, para a população, né? Ele quer o bem da população. Ah, claro, em menor sentido sim, favorece em alguns casos, óbvio, não podemos dizer que não. Não é? Mas de um sentido geral, eles estão estudando dia após dia uma forma de avançar no marketing em que você se sinta incluído e se sinta beneficiado e se sinta que esteja fazendo um ótimo negócio com eles. É isso que eles fazem. Escuta, eu trabalho para Vivo, qual é o meu crime que eu cometo? Eu falei: não, nenhum. As operadoras de telefonia são maravilhosas, são ótimas. Eu desconfio até que elas fazem uma reunião
eu estou lascado dessa vez, agora vai acabar de vez aqui, nunca mais vou poder vir aqui. Eu desconfio até que elas fazem uma reunião, não é? Para fazerem planos semelhantes, não é? Assim, uma combate a outra, mas é tudo de mentirinha. Porque no fundo é a mesma coisa, você paga a mesma coisa para todo mundo. No fundo é isso. Mas eu sei que a discussão continuou, tá certo? Aí nós tivemos que chamar um juiz, o juiz acabou com a discussão, mandou todo mundo dormir, apagar a luz e acabar a conversa, que foi a minha mulher, e encerramos o assunto. O pior é quando fazem você de bobo, você sabe que está sendo bobo, que estão mentindo para você, e você não pode fazer nada, porque a pessoa, agora eu que vou ser a autoridade máxima do país. Estão fazendo de bobo. Estão fazendo ou já fizeram? Não, estão fazendo todos os dias. Estão fazendo todos os dias. Todos os dias. Tudo Mas é contra, não tem nada para ajudar a população. vamos ver agora uma coisa. Vamos ver uma coisa. Só contra. Nós vamos ver agora uma coisa. Vamos ver uma coisa. Graças a Deus nós temos a doutrina espírita que nos dá um trabalho enorme para a gente entender as coisas. Porque se a gente for querer entender a ordem mundial das coisas, nós estamos lascados, né? Então vamos entender a ordem menor, né? Que é o nosso entendimento com o Criador, certo? Bom, então é aqui, ó. Quiseram pegar o Cristo na curva. Isso não tenho dúvida, certo? Mas então, o senhor só fala a verdade. O senhor é uma pessoa que veio de Deus. O senhor é uma pessoa... E aí começaram a florear, cercar, e dizer assim: escuta, Senhor, nós chamamos aqui alguns romanos para participar dessa conversa, uns soldados, uns centuriões, umas pessoas importantes do governo para eles escutarem a nossa conversa. Isso não está registrado lá, certo? Mas a gente sabe que eles estavam ali. É lícito pagar imposto ao César? Porque olha a cabeça deles, olha o que eles pensavam, olha só. Eles pensavam assim, olha o que eles pensavam. Se ele falar que não é lícito, os romanos prendem ele na hora e levam ele para a cana e somem com ele. Se ele falar que é lícito, nós que somos judeus vamos tudo contra ele, porque a gente detesta pagar imposto. Aí nós vamos falar que os romanos roubam a gente, saqueiam a gente, tomam nossas terras, tomam nossa produção, fazem mal contra a gente, roubam a nossa família, escravizam as pessoas. Vamos falar tudo isso da gente. Olha só. Mas com quem eles estavam falando? Com Jesus. Olha só. Eles não tinham noção com quem estavam falando. Óbvio que não tinham noção, né? Eles achavam que era assim um intelectual temporário da época, olha só, estavam pensando isso. Mas aí o Cristo pensa: meu Deus do céu, mas que infantilidade desses meninos, eles querem me pegar, eles querem me pegar na curva. É claro que o Cristo pensou: mas como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Vou dar uma volta, vou dar meia volta aqui e vou ver como é que eu vou fazer aqui com eles. Os historiadores e os evangelistas dizem que Cristo mandou apresentar uma moeda. Ele sequer pôs a mão na moeda. Alguns fanáticos, estudiosos, dizem que o Cristo nunca pôs a mão em nenhuma moeda, nenhum recurso financeiro. Até porque todo mundo sabe, quem cuidava do dinheiro do grupo do Cristo era quem? Quem falou? Era o Judas. Você é contador, não? Não? Era o Judas. E ele muitas vezes foi advertido pelo próprio Cristo: olha, Judas, essa bolsa pode ficar pesada para você, hein? Já mandaram me prender, não? Ainda não. Não, pode deixar, não tem problema não. Por agora eu passo por Edina mesmo. Depois eu viro o Sérgio outra vez. Depois você faz alguma coisa errada aí, vai culpar a moça. Vai culpar a moça, é verdade. Quem é que estava lá? Estava escrito Edina, né? A gente não sabe se era ele ou era ela, né? Hoje em dia a gente tem essa confusão, né? Mas enfim. Aí, o que acontece? Acontece que a gente tinha essa ideia, né, de pegar o Cristo na curva. Mas os historiadores, os fanáticos
do conhecimento do Evangelho dizem que o Cristo sequer pôs a mão numa moeda. Quem cuidava dos recursos financeiros era o Judas, mas vocês viram o que aconteceu com o Judas. É só cuidar do dinheiro. Você vê que confusão que dá? É um problema. Então, se um dia vocês forem participar de alguma coisa, vai dizer assim, vamos fazer um grupo aqui de trabalhador do bem, trabalho da boa vontade. Alguém fala assim, você cuida do dinheiro? Você fala assim, é melhor a gente cuidar de outras coisas, mas nunca cuidem do dinheiro, porque é um problema lascado cuidar do dinheiro. Ou então a gente pode dar outra ideia, que é uma ideia assim fantástica, certo? Assim, vamos fazer uma associação de que nunca envolva o dinheiro, só bens e recursos para as pessoas? Vamos, aí ninguém precisa mexer com dinheiro e está tudo certo, ninguém tem problema nenhum e nada acontece, certo? Até aqui na nossa Casa Grande nós já tivemos diversos problemas associados a isso, muitos problemas. As pessoas vêm aqui, vê esse movimento enorme, é um problema enorme, mas enfim, mexer com dinheiro é um grande problema. Aí diz que o Cristo sequer pôs a mão na moeda, mas aí mandou apresentar a moeda, e aí todo mundo sabe a célebre colocação no Cristo. Escuta, de quem é o quê? Esse retratinho que tem na moeda é o retrato dele, não é? Então vamos imaginar que vocês têm em casa, alguns, os mais jovens não tem muito isso, mas a gente que tem mais de 600 meses, quase chegando em 720, é assim, 720 é bastante meses, não? Pensa bem, são 60 anos, 720 meses. Bom, o que nós temos em casa? Tem uma caixa de fotografia, certo? Uma caixa enorme de fotografia. Aí de repente a gente acha uma fotografia que não é nossa. Pensa assim, estou arrumando aqui a caixa de fotografia, vou devolver essa foto que não é nossa, vou dar para a pessoa, porque não tem nada a ver comigo essa foto. A gente devolve, não é mesmo? Então foi mais ou menos o que o Cristo fez. Ele foi lá na frente, voltou lá para trás, veio de novo para o lugar que ele estava e pensou assim, mas de quem que é a foto? Mas essas crianças não entendem. No futuro, quando eles forem fazer uma revisão na caixa de fotografia deles, eles vão perceber que as fotos que não tem nada a ver com a gente tem que dar para a pessoa, que é o dono da foto. Aí ele perguntou de quem era ali a estampa de que constava naquela moeda, e aí eles disseram, é de César. Lançaram a própria condenação, meia dúzia de palavras. Vocês já pensaram a sabedoria e a inteligência do Cristo com meia dúzia de palavras? Pensem bem, meia dúzia de palavras acabou com a intriga internacional, porque se os romanos tivessem pego o Cristo ali, nossa, meu Deus do céu, ia dar uma revolução lascada. Acabou com a intriga internacional, porque Roma dominava o mundo, imaginem só. Mas assim, é do César, então dá para ele o que é dele, gente. Seja inteligente, seja esperto. Mas eles ficaram tão aborrecidos, mas tão aborrecidos. E olha, nós precisamos pensar o seguinte: nós temos que dar as coisas que são do mundo, porque as coisas espirituais ninguém nos tira. Pode ter presidente, vice-presidente, pode ser quem for, tá certo? Lá na Rússia só pode ter um partido político. Os caras estão matando e combatendo quem está lá, quem está querendo fazer oposição. Então, e daí? Maior país do mundo, e daí? Vão tirar as coisas espirituais dele? Não vão. Sofreu, viveu um problema, sei lá. Todo mundo tem os seus recursos espirituais, mas nós não sabemos usar os nossos recursos espirituais, porque a gente coloca os nossos recursos espirituais aqui, na mão desse cara aqui. Que se dane o César. Não posso mais falar esta palavra nunca mais. Dessa vez acabou, viu? Encerrou. Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Você sabe o que é ensinar o beabá para quem já sabe? Vou dar um exemplo para a gente entender. Aí tinha um camarada chamado Francisco Cândido Xavier, que ia na feira comprar tomate. Aí um moço foi lá e ver como é que ele comprava os tomates. Vamos ver como é que ele compra os tomates.
Aí ele percebia que ele punha um tomate bom e um ruim na sacolinha, no saquinho. Ele pesou lá o tomate, foi embora e falou: escuta, mas por que você pega os tomates ruins? Sabe o que ele respondeu? Se eu pegar só os tomates bons, daqui a pouco ninguém consegue pegar mais nenhum bom, porque não vai ter mais. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vamos ver se a gente consegue chegar à mesma conclusão. Vou induzir vocês à resposta. Espera aí, calma lá. Vou induzir vocês à resposta, hein? Ó, a gente tem alguma coisa de ecologia para ensinar para esse homem? Algum louco pode querer ensinar alguma coisa para ele? O cara sabe tudo. Pensa bem, sabe tudo. O que é que nós vamos ensinar para ele de ecologia? Nada, porque o cara chega ao ponto de pegar os tomates que vão jogar no lixo e levar para ele e pagar por isso. Sei lá, tenta aproveitar em casa de algum jeito, faz o molho, faz sei lá o que. Aliás, vou dar uma dica de fazer molho de tomate para vocês, certo? Vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito apertada, né? Pelo amor de Deus. Então é assim, vocês quando vão na feira, procurem aquele tomate que seja o mais barato que seja, que é aquele que está estragando, custa R$1 o quilo. Se custar 2, já fica caro o molho. Aí você compra 5 quilão, certo? Lava bem eles e põe na panela do jeito que ele está, certo? Põe na panela e deixa ele cozinhar à vontade. Não põe água, não põe nada, deixa ele cozinhar à vontade. Certo? Põe um pouco de água, sim, põe um pouquinho de água. Deixa ele cozinhar à vontade. Vai sair um molho que é uma maravilha. Eu cheguei a essa conclusão, isso é só um relaxamento, tá bom? Só um relaxamento aqui para nós. Eu cheguei a essa conclusão porque outro dia eu fiquei vendo lá a pessoa lá em casa cozinhar um molho de tomate, sei lá por quantas horas. Fez um macarrãozinho, uma delícia, ai, maravilha. Aí a gente vai no mercado, compra um molho pronto. Nossa, aí a gente vai lá, esquenta ele em 2 minutos e põe lá no macarrão. Por que fica diferente, meu Deus do céu? Por que será? Não tem carinho, tem amor pelas coisas, né? Diz que encontra até assim alguns dejetos animais dentro do molho, não importa a marca, mas enfim. O homem comprava tomate desse jeito. Aí o que a gente vai ensinar para ele? É a mesma coisa pensar assim, o que nós vamos ensinar para o Cristo? Se a gente tem que pagar imposto ou não? Meu Deus do céu! E outra coisa, ó, nós falamos aqui, por que a gente vincula a nossa vida ao César mundano, que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar mais o nome dele? Quem é que lembra? O primeiro presidente do Brasil, raros de nós. Quem é que lembra os presidentes, as grandes autoridades do mundo? Nenhum de nós. Engraçado, do Cristo a gente lembra, né? Olha só. Mas sabem por que a gente lembra? Tem uma pessoa que é culpada por isso, a Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, o nome do Cristo teria se esvaziado no mundo. Ela insistiu e bateu esse nome a vida inteira. Esses 18, 19, 20 séculos, a igreja batendo nesse nome para que esse nome não seja esquecido. E nós estamos aí com ele. Mas por que nós estamos com ele? Porque os seus ensinamentos é a coisa mais importante que nós temos que atentar profundamente. Eu vou decorar a Constituição do Brasil. Joga fora essa porcaria. Vou decorar o Código de Processo Civil. Joga fora. Vou decorar o Código Penal. Joga fora. Vou decorar o Código Comercial. Joga fora. Esse aí já jogaram mesmo, porque não tem mais. Porque são leis instáveis. Toda hora precisa mudar. Nós colocamos a vírgula no lugar errado. Aí vai alguém lá ter que mudar a vírgula de um ponto para outro, de um parágrafo para outro. Aquele livro que você tinha não vale mais nada. Joga fora. Não tem mais, não tem isso. Agora os ensinamentos do Cristo, 2000 anos aí, limpinho. As informações dos Espíritos, olha, quase 160 anos, aí inalterável. Reencarnação,
Vejam, gente, quanto combate a reencarnação, o tempo todo alguém martelando. Não, e mais não. Agora, nós estamos encontrando alguns loucos varridos da ciência, pensando assim, mas vamos pensar, e se ela existisse? Uns loucos varridos, como o W. Weiss e outros aí, as experiências. Escuta, como é que o fulano sabe a rua, os detalhes de dentro da casa dele, com quem ele era casado? Como é que ele sabe? Criança. Outro dia eu vi um relato interessante de um menino que queria coisas de bombeiro. Como é que ele sabe? Aí vem a ciência e fala assim, não, é que tem uma memória reflexiva. Mas de onde vem essa memória? Não tem nem 5 anos de idade, 4 anos de idade. Pode ficar tranquilo, viu, pai? Porque quando chega com 10, 12 anos, ele esqueceu a memória reflexiva. Aí ele vai ter uma vida normal. Não vai querer tudo de bombeiro, roupa de bombeiro, caminhão de bombeiro, não sei o que de bombeiro, capacete de bombeiro. Não vai querer tudo isso, não. Vai estar tranquilo. Depois de passar de uma certa idade, aí ele perdeu a lembrança reflexiva. Mas que lembrança reflexiva? Da onde? E as nossas tendências naturais? Da onde? Essa tendência assim de querer pegar um pelo pescoço assim de vez em quando, não dá vontade? A gente tem vontade assim? Eu tenho todo dia. Mas eu me controlo. Se eu descontrolar, eu vou lá, tomo um remédio e me controlo, porque a gente tem que se controlar, lógico, né? Com o Cristo, lógico que a gente tem que ir sempre para o controle, para o equilíbrio, não é mesmo? Então nós vamos percebendo ao longo do tempo que nós não dependemos dos decretos do César, porque nós temos que estar acima deles. Me fala uma coisa, a gente precisa que um infeliz fale pra gente que a gente não pode sentar nesse lugar porque tem alguém que precisa mais do que nós. É uma vergonha a gente entrar no ônibus e está escrito assim, não senta aí, ó, besta quadrada. É uma vergonha pra gente, porque isso a gente devia saber. Entrou uma pessoa com um pouco mais de idade, por gentileza, não quero, por gentileza, não quero, tá bom. Não é assim? Entrou uma pessoa numa necessidade maior, não tem que, sabe, quer sentar, quem é aleijado, não tem que falar isso. Dá um lugar espontaneamente, isso é inteligência espiritual. Não precisamos desse cara aqui para nada. Comportamento altruísta, não precisamos do César. Vou me acalmar de novo. Eu peguei um ônibus daqui lá para a divisa de Diadema, é mais ou menos 1h30, hora de pico dá quase 2 horas. Aí peguei. Agora tem os corredores, né? Agora não, acho que já faz uns 15, 20 anos que tem, né? Mas eu estou falando antes disso. A gente tem uma memória reflexiva de 600 meses atrás, mas vamos lá. Aí estou lá, peguei o ônibus sossegadão, desci lá, sossegado. Aí uma vozinha dizendo assim, mas você é egoísta, hein, rapaz? Aí eu conversando comigo mesmo, mas em silêncio, porque se a gente começa a falar alto, o povo prende a gente interna, não é mesmo? Então estou conversando comigo mesmo aqui, né? Egoísta por quê? Você pegou um ônibus no ponto final, desceu aqui 1h30 depois, sentado, não levantou para ninguém. Mas não estou no meu direito? Estou no meu direito ou não? Alguém pode reclamar que eu fiz isso? Pode ou não? Ninguém pode reclamar. Tá certo? Se reclamar, o César vai lá e reprime. Ele está no direito dele. Mas pensa bem, será que você não pode ir metade do caminho, um pouco mais? Levantar espontaneamente e oferecer para quem queira sentar um pouquinho? Metade do caminho? Pode. Sabe o que é isso? Inteligência espiritual. É amar o próximo, ó. Não é aqui, ó. É isso aqui, ó. Não é pensar só em você. Você pode fazer isso. E olha, você pode fazer de uma forma muito normal. Você levanta, fala assim, quem estiver doente, necessitado, senta aí, para de encher a paciência. Não, você levanta simplesmente, quem quiser sentar que sente. Eu fui 1h30, a pessoa do meu lado, 1h30. E a maioria das vezes, sabe quem é? Uma pessoa que ficou o dia inteiro de pé, uma pessoa que ficou o dia inteiro andando para lá e para cá. Uma pessoa dessa, está arrebentada de cansaço. Ah, pega a sacola, como nós somos gentil, pega a sacola.
Bom, isso já é alguma coisa, não é? Também não vamos ser tão radical assim, né? Já é alguma coisa. Pega a sacola, é gentil. Aí você fica 1h30 com a sacola da pessoa no colo. Normalmente, eu já tive essa experiência. As pessoas que trabalham assim, senhorinhas, né? Às vezes donas de casa, senhoras que trabalham de doméstica, a sacola dela começa a ficar gelada embaixo, às vezes começa a molhar embaixo, porque tem coisa gelada lá dentro. Isso é só para a gente relaxar um pouquinho, tá bom? Bom, então, gente, nós precisamos buscar essa inteligência, a inteligência espiritual para tudo. Então, se a gente fica aqui nessa dependência, é frustração atrás de frustração. É claro que aqui ele tem que pensar, graças a Deus, numa coletividade. Não pode pensar num grupo só, não pode pensar numa pessoa só. A ideia é que esses nossos irmãos agora, os detentores do poder, comecem a pensar de forma grupal. Não possa pensar num grupo de pessoas só os que entendem que nem eu, os que não entendem. Não pode ser assim, tem que ser para todo mundo. E para ser para todo mundo, é óbvio que alguém tem que sacrificar-se um pouco. Então vejam bem, num prédio, nós não temos um problema num prédio. Será que a gente tem que fazer as coisas que nós queremos? Só isso? O cachorro do vizinho fica latindo, o filho do menino fica tocando as campainhas. No meu caso, né? Era o meu caso. Os 6 comedores de arroz e feijão, é lógico que eles aprontavam no prédio, quebravam as plantas, era um problema lascado. Eu, graças a Deus, sempre saí bem cedinho, cada vez mais cedo, para ninguém me encontrar. E chegava cada vez mais tarde. Mas se a gente não aprende a conviver, gente, como é que nós vamos viver juntos? Não tem que ter um pouquinho de sacrifício um do outro? Pouquinho que seja, sabe? A gente parece que gosta de reclamar de tudo, de todo mundo, e não é bem isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que é assim, as coisas da terra vão ficar aqui. O César representa a terra, tudo que é da terra vai ficar aqui. Nosso cabelo vai ficar, o meu já está ficando faz tempo, cada dia eu perco alguns, não é? Corpinho físico nosso vai ficar aqui. Então nós precisamos entender que dar a César significa isso. Significa a gente ampliar o nosso entendimento e entender que nós somos seres imortais. Nós não somos seres temporais. A vida não vai acabar daqui a pouquinho, gente. 100 anos, 80, 100, 120. No caso de vocês, até 125, 130. Eu ouvi dizer que logo, logo vai ter uma pílula. Vamos relaxar um pouco agora. Vai ter uma pílula, certo? Que a pessoa vai tomar. Por exemplo, assim, ela gosta da aparência dela quando ela tem 35 anos. Aí ela toma aquela pílula, fica com aquela mesma aparência até morrer. Fala, nossa, 35, tá inteirão, bonitona, né? Tá inteirão. Aí por qualquer motivo ela precisa arrumar uma companhia, aí a coisa desagradável vai ser assim. Olha, eu pareço que tenho 35, mas eu já tenho 94, viu? Ai, desculpa, viu? Isso aí é o desequilíbrio da gente, ficar falando essas coisas, né? É uma coisa muito desequilibrada. Bom, eu também não tenho culpa, né? Eles me jogaram aqui e agora vocês são obrigados a me ouvir, certo? Muito bem. Então, nós vamos devagarzinho trabalhando para nos libertar dessa ideia de que não é o nosso Criador quem nos comanda, não é o nosso Criador que permite ou não permite as coisas. Não é o nosso Criador que está à frente de tudo, não é Deus que manda no mundo, nós sempre esquecemos disso. Esses daqui, vão passando um depois do outro, e eles vão responder como cada um de nós vai responder pela sua própria responsabilidade. Então não adianta a gente ficar imaginando que o outro, não vou responder pelo outro, ele fez presepada, coisa errada, ele vai se lascar todinho. Nós fizemos presepada, quem vai somos nós. Entenderam? Então nós precisamos se libertar desta questão. A outra questão que é importante é a gente entender o seguinte: às vezes a gente passa a vida inteira só se importando com isso aqui, e se esquece de que nós temos algo muito maior para se preocupar, que é a nossa imortalidade. Nós esquecemos disso. Nós somos seres imortais.
daqui a pouquinho, daqui a 100, 200 anos a gente volta aqui na Terra. O que importa quem era, quem comandava ou comandou a Terra, quem está comandando a Terra? Não importa. Vou ter mais sofrimento, menos sofrimento, vai depender do nosso nível de evolução. Se nós tivermos um nível de evolução superior, pode ter certeza que aonde você descer, onde você reencarnar, as coisas são organizadas. Agora, se você tem necessidade de evoluir, pode ter certeza. Olha, nós fizemos um esforço muito grande, mas muito grande, porque o nosso paraquedas estava aqui na América do Sul, e aí de repente falava assim, não, eu vou para Venezuela, lá tem petróleo, tem facilidade, tem beleza, eu vou descer lá. Aí alguém soprou para a gente, não vai para o Brasil. Não, para o Brasil não, é uma confusão, é uma bagunça. Então deixa eu descer em Cuba. Não, Cuba não, vai dar uma confusão logo, melhor você ir para outro lugar. Aí nós descemos no Brasil, graças a Deus, descemos aqui. Numa condição difícil, claro, obviamente, país nascente, nós somos crianças espirituais perante o velho mundo, obviamente, não é? Mas nós estamos aqui para ajudar e ser ajudado pelo Brasil. Não é difícil a gente entender que os espíritos que moram aqui no Brasil são espíritos que têm compromissos morais muito grandes. Não é difícil a gente entender isso, não é? Porque a maioria de nós estamos sempre indo contra o quê? Contra as coisas maiores da vida, contra as coisas que podem nos trazer felicidade, que podem nos trazer beleza. Nós estamos indo sempre contra. Mas nós estamos aqui para nos corrigir, nos melhorar. Vejam, essa é a missão do Brasil: corrigir nós como seres imortais para a nossa imortalidade, porque daqui a pouquinho a gente sai aqui da Terra, sai do Brasil, da pátria amada querida, abençoada, e nós estamos num mundo espiritual. Por que nós escolhemos descer de paraquedas aqui? Existe uma razão, porque não dava para a gente ir para lugares diferentes daqui, nós não podíamos ir. Então é mais ou menos assim, dá opção. Vamos ver aqui, vamos dar uma opção para você. Você pode ir para esse lugar. Para onde você quer ir? Eu quero ir para cá. Nós tivemos essa opção, vir para cá. Porque lá no outro nós não íamos conseguir ir. Não íamos de jeito nenhum. Porque, olha, você já pensou assim, um negócio de você jogar um papel no chão e receber uma multa? Uma bituca de cigarro, o cara pegar e dar uma multa para você? Já pensaram num negócio desse? Eu já perdi a carteira de motorista. Aí quando eu perdi a carteira, olha que interessante, vamos relaxar mais um pouco, certo? Vamos relaxar mais um pouco. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: eu não teria condição de viver em nenhum lugar diferente que não seja aqui. Porque se eu não conseguir andar direitinho no trânsito, nessas leis banais de trânsito que a gente tem, banais, não pode estacionar, está escrito lá. Se estacionar aqui, ô infeliz, você tem que pagar uma taxa, está escrito lá. Não vire para o outro lado, é proibido, está escrito lá. Se sinal der amarelo, você para, está marcando lá. Ainda assim, eu não consegui. Agora, que dirá nascer em lugares onde as leis são mais aperfeiçoadas? Muito mais aperfeiçoadas. Como é que eu ia ficar lá? Ia ficar como indigente, obviamente, um trânsfuga das leis, porque você não consegue respeitar as leis de trânsito. Que lei você respeita? Nenhuma. E às vezes você está com família dentro. Não é tão comum a gente ouvir falar das pessoas que usam álcool para levar os filhos, sei quem, na festa. Meu Deus do céu. Não, estou acostumado. Outro dia eu entrei no elevador, tinha um senhor que devia ser pedreiro. Ele estava, tadinho, meio estranho, meio esquisito. Eu falei, tá tudo bem. Rapaz, eu precisei tomar uma, porque se eu não tomo uma, eu não consigo trabalhar direito. Olha só. Olha que ponto nós chegamos. Já pensaram numa coisa dessa? Mas por que você não trabalha direito? Minha mão treme, eu fico sem saber o que fazer, fico atrapalhado. Aí você toma, fica bem? Eu fico bem. Fica bem. Imagine, para dirigir precisa, para trabalhar precisa, para conviver em sociedade, você anda, assim, meu Deus do céu, o álcool domina. É tão ruim viver assim com a família, com as pessoas.
Vai numa festa de criança, 2 anos de idade. Tem mais álcool que refrigerante? Tem cabimento um negócio desse? Falando demais, né? Melhor parar. Quando eu comecei a fazer as festas de aniversário, eu já era meio fanático espírita. Meio. Ninguém ia nas festas de aniversário dos meus filhos, porque não tinha álcool. Ninguém ia. Olha só. Mas convidou. Foi lá na casa, levou o convite. De aniversário de criança, tinha que levar o convite. Lá você vai. Ah, não sei essa data aí, né? Não vai ter nem uma cervejinha. Não parece brincadeira? Pensa bem. Não, parece mais. Quando você é o único espírita, tá todo mundo bebendo e todo mundo vem com um pouquinho. Mas por que você não bebe mais? Por que você não bebe? Você parece besta, né? Estou tranquila, estou tomando minha aguinha de coco. É. Aí meia hora vem mais. Toda hora vem um falar pra gente alguma coisa, né? Então, eu tô falando essas coisas porque assim a gente vive mais em função do César. Quando a gente fala César, a gente fala Roma. Quando a gente fala Roma, lembrem dos filmes romanos que a gente costuma ver, que a gente costuma aparecer por aí. O que eles faziam? O que eles adoravam fazer? Tinha um aspecto positivo das leis, aquela coisa legal, ótimo. Mas a vida social deles, como era, meu Deus do céu? Nós estamos vivendo assim, querendo viver assim? Nós precisamos viver de uma forma em que a gente possa cada vez mais encontrar condições superiores de alegria real. Não é alegria passageira, gente. Não é essa alegria fugaz que a gente perde assim. Ah, acabou, foi ontem. Ah, que festa, meu Deus, acabou. Ai, que viagem maravilhosa, acabou. Aquela alegria de você sentir, alegria de você estar na sua casa, com as pessoas que você ama, no seu trabalho, trabalhando nas coisas que você está amando muito, que você não faz a menor questão de sair disso. Essa é a alegria real da gente, conviver com as pessoas que a gente ama. Meu Deus do céu, nossa, amanhã é quarta-feira, amanhã eu vou me encontrar com os meus amigos. Nossa, amanhã é terça-feira, ai, tomara que não vai aquele louco varrido lá, que sou eu. Eu já fico pensando assim, né? Então semana que vem orem bastante, certo? Orem bem, porque aí quem sabe o expositor vem, né? Ele teve até que trocar o nome aí, ó. Trocaram o nome, ó. Meu nome é Sérgio, tá certo? Então, é assim, conviver bem, felicidade, é isso, gente. Fugar, passou, aconteceu. Viver sob o comando do César, ai, nós estamos lascados. O César nos incentiva ao vício. Liga a televisão para você ver. Tudo lá é para fazer você dependente de alguma coisa. Viver com o Cristo é viver sem amarras. Viver de uma forma mais livre, mais sacrificada, mais livre. E que você decide. Não está esperando as pessoas decidirem por você. Você que decide. Eu quero o caminho do bem e acabou. Ah, mas é tão bom você ficar no caminho do mal. Vem para o mal, vem você também. Vem para o mal. Então o tempo todo falando isso para a gente. E a gente fica assim, ai, será que eu vou? Meu Deus do céu. Mas parece que foi tão bom. Nossa, está todo mundo tão alegre, tão feliz. Não é? Vocês lembram da propaganda do Marlboro? Moço lá no cavalo, pá, né? Ah, e depois recentemente, não muito tempo, a gente fala recentemente, a gente que já tem quase 720 meses, a gente fala recentemente, né? Mas a gente perde um pouco a noção, isso faz 10 anos, 15 ou 20 anos atrás, aí apareceu o senhorzinho lá, todo atrapalhado, com a saúde toda embaraçada, todo complicado, não é? Então, aquela coisa de autoafirmação das pessoas. A gente, por exemplo, assiste um filme e não faz ideia do quanto eles estão nos sugestionando para as coisas infelizes. O quanto. É possível a gente ver alguma obra que não tenha uma indução à sexualidade? É possível a gente ver alguma coisa que não nos induza, não apareça alguém lá usando droga, ou comprando droga, ou vendendo drogas? Que não apareça alguém fazendo um crime, cometendo um crime, indo contra as leis? Não raras vezes o que acontece? Eles colocam o malfeitor como o bonzinho da história. Não raras vezes acontece isso. O maior sucesso que teve aí nas televisões fechadas, há um grupo de pessoas
Quem cometia os crimes era o Estado, as pessoas de bem que estavam cometendo crime. Então a gente inverte a ordem das coisas, muito facilmente, mas muito facilmente. Esses irmãozinhos nossos que estão aí nesses lugares recônditos, aí nesses lugares infelizes, vendendo droga, fazem ideia do que estão fazendo, nem ideia. Eles acham que vão conseguir dinheiro fácil. Estão trabalhando para uma organização que eles não têm a menor ideia, a menor noção. Agora nós vamos ficar nessa condição também? É possível. Então precisamos despertar para essa realidade. Resistir. Olha o que Cristo diz: resista ao mal, resista, porque ele vai estar constantemente com você, junto, te espinetando, te cutucando. Sabe por quê? Porque é o nível do nosso planeta, é o nível. Os nossos artistas, não raras vezes, escritores, escultores, normalmente eles pegam coisas assim, sabe, inferno Dante, mas podia ser o paraíso Dante. Por que ele não retratou o paraíso? Porque ele não teve condição de chegar lá. Aonde ele conseguiu chegar? Só lá mesmo. Isso que é embaixo ou em cima? Onde que é o inferno mesmo? Eu perguntei isso dentro da penitenciária, aonde que era o inferno, né? Aí uns falavam, é lá onde eu morava, o outro era não sei onde. Falei, aqui nós temos 6 pessoas, né? 6. Eu garanto que tem gente que está no inferno e tem gente que está no paraíso. Aqui entre nós. É o que nós estamos vivendo e pensando naquela hora. É isso que é o inferno ou o paraíso. Então nós estamos lá fervendo, cozinhando de raiva, de ódio, de rancor. Estamos no inferno. Nós estamos pensando, quando eu sair daqui, vou melhorar, não quero mais voltar para esse lugar, eu vou crescer, eu vou fazer coisas bonitas, vou visitar, vou acontecer. Já está vivendo um pequeno paraíso, mesmo dentro da cadeia. E aqui fora então? Nem diga, né? Não tem um negócio chamado transtorno obsessivo, compulsivo, toque. Então de vez em quando então a gente vai lá para o paraíso. Paraíso é para cá, né? Vai lá para o paraíso. Aí daqui a pouquinho volta para a Praça Júlio Prestes. Ou então a gente fica num limite que é assim: Sala São Paulo e Praça Júlio Prestes. Aí você entra na Sala São Paulo, paraíso, nossa, cada coisa linda, coisa assim, é superior, óbvio. Aí você fala assim, bom, agora eu vou sair daqui. Aí você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, vou ficar no paraíso. Fala, vamos ver como é que é o inferno. Aí você vai lá e se lasca todinho. Não é mesmo? Ai, quanta ladainha. Como é que vocês aguentam, hein? 1 hora toda semana, pelo amor de Deus, é difícil, não é? Eles podiam diminuir para uns 10, 15 minutos dessa palestra, não é? Não seria melhor? Seria melhor, né? Bom, é o seguinte, vamos terminar com uma poesia, tá certo? Para a gente poder sair daqui melhor, né? Porque eu não sei se eu consegui deixar vocês melhor quando vocês chegaram. Mas a ideia é despertar a gente para novas realidades. Então, muitas vezes a gente está vivendo um embaraço porque a gente não se dispõe a sair do lugar, a mudar um pensamento, a se desculpar, a perdoar, a dar um passo na frente. Então, nós vivemos segundo César. Nós precisamos deixar as coisas do César. Vamos fazer as coisas espirituais, as coisas que nos pertencem de forma imorredora. Nós somos seres imortais. Nós precisamos pensar nisso. Nós não estamos aqui só por esses tempinhos que nós vamos ficar aqui. Nós já viemos e vamos muito para frente, muito mais, infinitamente para frente. Então, vamos pensar assim. A pessoa fala, quando a gente é jovenzinho, vocês lembram? Bom, alguns de vocês não vão lembrar, óbvio, né? Mas tinha uma propaganda da caderneta de poupança. Vocês lembram da Safra? Caderneta, lembram, né? Aí apresentava uma senhora obesa, grandona, né? Mas a ideia era que a gente juntasse um dinheirinho para um futuro melhor, para quando a gente tivesse mais idade, tivesse um recursinho, né? Alguma coisa assim. Então aqui na Terra isso também é um tanto quanto ilusório, mas a gente não pode esquecer que nós podemos trabalhar para o nosso futuro espiritual. E o que é que a gente coleciona no nosso futuro espiritual? Coleciona significa juntar, né? A gente pode juntar de benefícios para nós no futuro. Obras do bem praticada, isso ajuda a gente no futuro. Prática do bem, prática da caridade. Então, quando a gente chegar do outro lado da vida, no caso de você daqui uns 60, 70 anos, no meu caso talvez daqui meia hora, 40 minutos, não,
Daqui 1 hora, porque em meia hora eu vou estar aqui ainda. Ninguém pode morrer aqui na federação, viu? Façam força para não acontecer isso. Se sentir que vai desencarnar, saia daqui. Porque a gente já tem uma fama lascada. Ainda os povos morrendo aqui dentro, pelo amor de Deus, falar, os espíritos já estão levando todo mundo embora para o mundo espiritual. Ninguém quer vir mais aqui, né? Então, é a gente pensar o seguinte, que lá nós vamos ter essa possibilidade. Então é assim, é a prática do bem, da caridade. Porque vão nos perguntar o seguinte, olha, não vai perguntar quem nós fomos, o que nós sabemos, mas que bem fizestes. Qual foi o bem? O que você traz nas mãos de coisas boas que você fez? A única coisa boa foi votar nulo para presidente. Será? A única coisa boa que eu fiz. Mas a gente não precisa ter uma única coisa. Nós podemos ter uma coleção de coisas. E uma coleção de coisas é assim, colocar um pouquinho mais os nossos ouvidos para que outras pessoas possam falar, às vezes, bobagens. Colocar os nossos olhinhos para observar as coisas bacanas. Abrir um pouquinho assim a lente dos nossos olhos para enxergar coisas bonitas que tem ao nosso redor. Abrir um pouquinho a nossa mente para colocar coisas assim edificantes, bonitas dentro de nós. Esse é o último sinal. Quando a pessoa vem lá de dentro e passa aqui, é sinal que tem que terminar. Então pensemos nisso. Caridade. Glorificadas sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Eu nunca, mas nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, mas vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Quer sentir o amor de Deus na nossa inteligência? Prática do bem e da caridade. E o César? Não pode falar isso. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana. Olha, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado. Tchau. Obrigada.